O volume da autenticidade começa no sussurro. É curioso como o mundo nos exige gritos. A sociedade nos empurra para a urgência do som alto, da presença que se impõe, como se a nossa verdade só tivesse valor quando lançada ao vento com força. No entanto, a autenticidade, esse espaço sagrado onde habita a verdadeira liberdade, não precisa de amplificadores. Às vezes, começa com um simples sussurro. Nietzsche, com sua contundência característica, nos fala sobre o perigo da conformidade, sobre como o ser humano se perde ao seguir a multidão, moldando-se às expectativas alheias. Torna-te quem tu és, ele nos incita. Mas o tornar-se não é um grito ensurdecedor, é uma revolução silenciosa que começa na mais tênue das vozes. E talvez seja aí que resida a coragem, não no ato de se impor, mas no ato de não se apagar. Um não, dito com firmeza, mesmo que quase inaudível, carrega mais poder que 1000 declarações grandiosas. O filósofo grego Aristóteles já nos alertava, ainda que de maneira sutil, que a coragem é a base de todas as virtudes. E a coragem não se mede pelo volume da nossa voz, mas pela capacidade de manter nossa essência intacta, mesmo quando o mundo tenta nos fazer desaparecer. Você já se perguntou em algum momento o que seria da sua vida se você dissesse mais não? Não por rebeldia, mas por autenticidade. Imagine o impacto de uma palavra tão simples, mas que, dita com a sinceridade de quem se conhece, reverbera como um trovão silencioso. A maior parte do mundo ainda grita, ainda tenta se encontrar em falsos sons, mas a verdadeira liberdade começa quando conseguimos falar nossa verdade, mesmo que em sussurros. E talvez, ao nos permitir sussurrar, algo maior comece a se revelar. Afinal, não é no grito que se descobre quem somos. E quem sabe, esse primeiro suspiro de autenticidade nos conduza a um abismo silencioso, onde o ser começa a se perder de si, mas também a se encontrar. Se fez sentido, curta e compartilhe. Que mais pessoas ouçam esse sussurro. Entre o ser e o parecer, mora o abismo do esquecimento. Há algo profundamente inquietante quando pensamos sobre o que deixamos de ser para agradar aos outros. Quantas versões de nós mesmos já criamos, apenas para se encaixar em espaços apertados, feitos sob medida para o desejo dos outros. Cada vez que nos adaptamos, deixamos pedaços de nossa essência para trás, como se ser quem somos fosse algo a ser contido, escondido, como se nossa verdade fosse bagagem excessiva para essa viagem que chamamos de vida. Mas a verdadeira liberdade não vem da adaptação, vem da expressão pura do ser. E o ser em sua totalidade não cabe em moldes. Platão, em sua obra A República, nos fala sobre a alegoria da caverna, onde os prisioneiros passam suas vidas presos às sombras, acreditando que aquilo é a realidade. Assim somos nós, muitas vezes, moldados pelas sombras das expectativas alheias, vivendo em uma caverna construída de ideias que não são nossas. Somos como essas sombras, repetindo papéis que nunca nos pertencem. O problema é que, ao nos prender à imagem que os outros têm de nós, acabamos esquecendo quem realmente somos. A vida se torna uma sucessão de papéis, de encenações, até que um dia, olhamos para dentro e não conseguimos mais reconhecer a nossa própria face. O filósofo Søren Kierkegaard disse: "A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas deve ser vivida olhando-se para frente." O paradoxo aqui é claro: para entender a nossa verdade, precisamos primeiro olhar para as mentiras que fomos forçados a viver, para depois nos libertarmos delas. Mas enquanto seguimos tentando agradar, esse olhar para trás vai se distanciando. As versões criadas, as máscaras usadas, vão se acumulando. E quem somos de fato? Onde está a nossa verdade perdida em meio a tantos eus que nunca fomos? A verdadeira liberdade surge quando, em vez de tentar se ajustar aos outros, começamos a viver de forma autêntica, abraçando nossa essência, não como algo a ser modificado, mas como algo a ser revelado. Cada pedaço de verdade que deixamos escapar é uma pequena vitória sobre o esquecimento, porque ser você por completo
É o único caminho que te reconecta com o que realmente importa. E talvez seja isso que mais assusta. A ideia de que, ao parar de nos esconder, deixamos de ser parte de uma narrativa comum para escrever a nossa própria história. Mas ao fazer isso, é a nossa verdade que ganha voz. E é ela, e não o eco das expectativas, que molda o nosso caminho. A sua essência não cabe no bolso de ninguém. Já tentou diminuir sua luz para não incomodar? Esse impulso de se encolher, de apagar o brilho para não desagradar. O paradoxo da vida é este. Tentamos tanto nos ajustar ao mundo que esquecemos que nossa essência não cabe em espaços pequenos. Ninguém se iluminou apagando seu próprio farol. A luz, por mais forte que seja, não perde intensidade ao ser compartilhada. Ela cresce e preenche o vazio. O mundo está acostumado com sombras. Vivemos cercados por quem se conformou com a penumbra, com as convenções. E quem brilha, quem se destaca, logo é visto como ameaça. A ironia é essa. Os que se moldam são os que se tornam invisíveis. Quem tenta se encaixar demais se perde. A sociedade nos diz implicitamente: seja você, mas em doses mínimas. Seja você, mas dentro do que é aceitável. Mas quem tenta se encaixar, paga o preço da indiferença. Ficar pequeno não é proteção, é exílio. O erro é acreditar que buscar aceitação é seguro. Na verdade, é um caminho que nos faz perder quem somos. Camus disse: no meio do inverno aprendi que havia dentro de mim um verão invencível. Isso é nossa essência. Por mais que tentemos esconder nossa luz, ela nunca se apagará de verdade. Ao tentar diminuí-la, negamos a vida. Essa tentativa de se reduzir nos torna invisíveis. Tentamos tanto caber nos moldes dos outros que esquecemos que nossa essência não cabe em bolso ou formato pronto. O maior desafio é entender que ser inteiro é não caber, não se limitar. E ao não caber, tornamo-nos impossíveis de ignorar. Ser verdadeiro não é ser perfeito, é ser inteiro. A perfeição cansa. Ela exige um esforço constante, uma busca incessante por algo que, no fundo, nunca é suficiente. A autenticidade, ao contrário, não exige retoques. A verdade tem fôlego longo, não precisa ser moldada ou ajustada para se encaixar. Como disse Kierkegaard, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas deve ser vivida olhando-se para frente. Para viver de verdade, é preciso estar inteiro, sem a necessidade de parecer algo que não somos. A busca pela perfeição nos leva a fragmentar quem somos, a esconder partes de nossa essência que não se encaixam no ideal. Mas o que realmente importa não é alcançar um padrão, é ser inteiro, sem disfarces. A verdade não é algo que se conquista, mas algo que se revela. A ironia é clara. Quanto mais buscamos a perfeição, mais nos distanciamos de nós mesmos. A perfeição exige que nos adaptemos, que nos escondemos por trás de um modelo. A autenticidade, por sua vez, nos exige coragem para nos mostrar como somos com todas as nossas falhas e imperfeições. E é nesse ato de ser inteiro que encontramos a verdadeira liberdade. Ser verdadeiro é aceitar-se por completo, sem esperar aprovação ou validação. E ao ser inteiro, começamos a viver de fato, pois, como disse Sartre, a liberdade é o que você faz com o que lhe fizeram. Só sendo inteiros podemos criar nosso próprio caminho, sem nos perder em idealizações. Voz não é volume, é presença. Tem gente que entra sem dizer uma palavra e ainda assim preenche a sala. A presença, mais que o som, é o que realmente deixa uma marca. Porque ser você, sem pedir licença, é fazer o espaço ao seu redor se curvar à sua verdade. O mundo está saturado de gritos, de ecos que se perdem no vazio. O que falta, na verdade, é uma voz com raiz. Uma voz que não precise se esforçar para ser ouvida, pois sua força está na autenticidade. É curioso como associamos volume à importância. A sociedade tende a acreditar que quem grita é quem mais tem a dizer. Mas muitas vezes, é no sussurro que reside a maior profundidade. Como diz a velha sabedoria, quem fala muito, diz pouco.
A verdadeira voz não precisa de estridência. Ela se estabelece pela sua presença, pela certeza de quem é, sem querer convencer ninguém. Essa presença silenciosa é a que causa impacto. Não é sobre a quantidade de palavras ditas, mas sobre o espaço que elas ocupam, o peso que carregam, como a voz de uma árvore que, mesmo sem falar, mantém o céu e a terra juntos. Sua força está em sua raiz, em sua permanência. E assim é a voz de quem se encontra. Ela não precisa de volume, ela simplesmente é. Quem se encontra incomoda quem se perdeu. Quanto mais você se alinha com o que sente, mais desconforto provoca em quem ainda se esconde atrás das expectativas alheias. A verdade é que a evolução, a verdadeira transformação, incomoda. Quando você começa a se desprender das máscaras e a viver sua autenticidade, os que ainda estão presos às convenções e padrões percebem essa liberdade como uma ameaça. E tudo bem. A busca pela verdade nunca foi sobre agradar os outros, mas sobre ser inteiro. Mesmo quando isso cria rupturas e desestabiliza o mundo ao seu redor. Viver de acordo com sua essência exige uma coragem que muitos não têm. Não é fácil, é um ato subversivo, porque desafia a ideia de conformidade e nos tira da zona de conforto. E por isso incomoda. À medida que você se encontra, vai se afastando dos moldes e das zonas de conforto que os outros tanto prezam. A ironia é clara. Quem vive no piloto automático, buscando apenas se encaixar, é quem mais se perde. E ao se perder, acaba deixando de se reconhecer no outro, na vida, no mundo. Mas essa incomodidade é na verdade um sinal claro de crescimento. Pois quando você decide não se diminuir, não se esconder, sua luz acaba iluminando aquilo que estava à sombra. E é nesse contraste, nessa resistência, que a verdadeira mudança acontece. A inquietação dos que ainda se perdem é o reflexo da liberdade daqueles que escolheram se encontrar. E é justamente nesse movimento que o mundo se transforma. Ser você em voz alta não é sobre convencer, é sobre existir. Você não precisa explicar sua escolha para quem ainda vive no piloto automático. Sua liberdade vai parecer afronta para aqueles que preferem a zona de conforto, para os que acreditam que a vida é um conjunto de máscaras e papéis a serem cumpridos. Mas não se engane. Ser você, sem pedir licença, sem se justificar, não é uma afronta. É um espelho. E quem encara sua própria verdade sente o desconforto da reflexão. A vida não pede desculpas pela autenticidade. Quem tenta convencê-los da sua verdade está apenas se perdendo no labirinto das expectativas alheias. Sua voz, sua escolha, sua essência não precisam de validação, nem de aprovação. Elas existem por si mesmas, como o vento que não espera permissão para soprar. A ironia é que muitas vezes, as pessoas mais preocupadas em convencer os outros são as que mais se perdem. Em vez de viver, elas se tornam espectadoras, buscando constante aprovação para seguir em frente. Mas o verdadeiro ato de existir não pede aplausos nem reconhecimento. Ele é puro, orgânico, sem adornos. Como diria Nietzsche, torna-te quem tu és. Não há nada a ser dito a mais. E assim, ser você em voz alta não é sobre conquistar a atenção dos outros, mas sobre se reconectar consigo mesmo. Quando você decide existir plenamente, sem desculpas, sem explicações, o mundo ao seu redor se ajusta. Quem realmente está pronto para ouvir sua verdade, vai ouvir. E os outros? Eles simplesmente não fazem mais diferença. A alma se acomoda onde há espaço para ser. Em lugares onde você se vê forçado a encolher, o problema não é o seu tamanho. O problema é o teto baixo da convivência rasa, a falta de profundidade dos espaços que tentam te limitar. Às vezes, ser você em voz alta significa simplesmente ir embora. Não com palavras, mas com um gesto silencioso, com a decisão de não ocupar mais espaços onde sua essência não pode respirar. E esse silêncio, quando é movido pela verdade, é mais ensurdecedor que qualquer grito. Os ambientes estreitos onde se exige que você se reduza para caber não são locais feitos para a alma. Eles são como gaiolas,
cercados de regras e normas que nos fazem esquecer quem somos. Mas a alma, por natureza, precisa de espaço para expandir, para se expressar. E quando ela encontra esse espaço, ela floresce. Isso não significa que você precise partir fisicamente de tudo o que não te permite ser inteiro, mas sim que você precisa começar a reconhecer onde está se encolhendo, onde está permitindo que seu brilho se apague. E ao perceber isso, é o momento de dar o passo, para dentro ou para fora. Porque há lugares, relações, ambientes que simplesmente não têm a capacidade de te sustentar. Assim, quando a alma começa a se acomodar em seu próprio espaço, quando ela não mais se curva aos limites impostos, ela encontra a liberdade. O silêncio de ir embora é a resposta de quem se recusa a ser diminuído. E quem tem coragem de ocupar seu próprio lugar, mesmo em silêncio, está na verdade fazendo o mundo ouvir sua presença de uma forma que nenhuma palavra seria capaz. Tem verdades que só ecoam quando são ditas. Guardar o que sente é como deixar uma flor murchar antes de florescer. É uma beleza oculta, uma potência que, por medo ou insegurança, nunca se revela. Às vezes, é necessário um ato de coragem, um momento de vulnerabilidade, para que aquilo que guardamos em silêncio possa, enfim, encontrar sua voz. E o mais profundo. Muitas vezes, essa verdade só se revela quando você decide falar, mesmo que o som da sua voz falhe. O silêncio, nesse caso, não é sempre a melhor escolha. Ele pode ser um refúgio, mas também pode ser uma prisão. Existe uma força no que é dito, uma liberação que só acontece quando a palavra é soltada. Como se a verdade, por mais que estivesse guardada em você, precisasse de um meio, de uma janela para se expandir. E mesmo que sua voz falhe ao começar, ela é suficiente. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a voz não precisa ser perfeita para ser verdadeira. Falar, às vezes, é o primeiro passo para a cura. Não importa o tremor ou a hesitação. O que importa é o impulso que nos faz sair do silêncio, para tornar o íntimo visível. Mesmo quando as palavras saem entrecortadas, com medo ou incerteza, elas têm o poder de romper os muros internos, de abrir caminhos para algo novo. E ao fazer isso, a nossa verdade começa a ecoar finalmente no mundo exterior. Mas há um detalhe importante. Não é só o falar que importa. Às vezes a voz que treme é a mais verdadeira, a que revela a profundidade de uma alma que, finalmente, decidiu ser ouvida. Mesmo trêmula, a voz é poderosa. Mesmo em sussurro, ela carrega a força de um mundo inteiro. A voz que treme ainda é voz. Nem toda firmeza vem do peito estufado. Às vezes ela surge dos olhos marejados, da garganta embargada, do coração que bate apressado ao tentar dizer o que sente. Mas mesmo trêmula, ainda é voz. E voz é vida. A ideia de que só podemos falar quando tudo está sob controle é uma prisão disfarçada de autocontrole. Não espere estar seguro para se expressar. A verdade é que não importa o quanto você treme, o que importa é insistir em não calar. Porque o silêncio imposto pelo medo é um apagamento. A voz, mesmo insegura, carrega em si uma força genuína, um desejo de se libertar. Quando você permite que ela saia, mesmo com falhas, ela ressoa de maneira única, como se o próprio universo finalmente escutasse o que estava guardado. Como disse Fernando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo. E ainda assim há dias em que a voz não sai. Mas sonhar, mesmo calado, é uma forma de falar com o universo. E quando a coragem encontra a saída, ela fala sim, ainda que trêmula, ainda que em sussurro. Você não veio ao mundo para ser ruído de fundo. A vida não é palco para figurantes. Ela é caminho para quem tem coragem de ser presença, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o canto da cena, onde as luzes não chegam e as vozes não se ouvem. Muitos se contentam em ser eco, em viver à margem, mas é naqueles que ousam se colocar no centro que o verdadeiro movimento acontece. O ruído de fundo é aquele que se mistura com tudo e não marca nada. É fácil ser o ruído, a parte dispensável, a que não exige atenção. Mas você não veio para isso.
Você veio para ser o som que reverbera, a presença que transforma, o ambiente ao redor. Não importa o quanto o mundo tente te empurrar para a sombra ou fazer com que você se minimize, sua essência é imensurável e sua luz é feita para brilhar onde for preciso. No entanto, ser presença não é sobre gritar ou chamar atenção de maneira vazia. Ser presença é ser tão intenso em sua verdade que sua existência é sentida, sem precisar pedir licença. É ocupar seu espaço com a autenticidade de quem sabe que, ao se fazer presente, transforma a paisagem ao redor. E o mais intrigante, quanto mais você se permite ser presença, mais o mundo, que antes tentava te empurrar para o canto, começa a se rearranjar ao seu redor. O verdadeiro caminho não é o dos figurantes, mas o dos que não temem ocupar o próprio lugar. Se essa mensagem te tocou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos fazer essa voz ecoar, não como grito vazio, mas como verdade que inspira.